como mais saudável. Agora, para tudo que você está fazendo e presta atenção nessa foto. Volta a foto para mim, por favor. Olha só, gente, é sobre ela que nós vamos falar hoje, sobre a coluna. O programa de hoje fala sobre problemas posturais e a sua participação aqui pra gente sempre é muito bem-vinda e muito importante. Pega o telefone e ligue 19 3871 9620. Gente, não podemos falar sobre postura sem, claro, falar da protagonista dessa história, que é a coluna vertebral, também chamada aí de espinha dorsal. Superiormente, ela se articula com o crânio e inferiormente, ela se articula com o osso do quadril. A coluna é importante demais, ela tem várias funções, como o suporte do peso do corpo, proteção da medula e dos nervos espinhais, a promoção da flexibilidade do nosso corpo e, claro, né, gente, exerce um papel aí super importante na nossa postura e na nossa locomoção. Mas quem sou eu para falar disso? Para falar com propriedade sobre o assunto, nós vamos falar com o doutor Rafael Barreto, que está aqui do meu lado. Seja muito bem-vindo, doutor. Venha sempre, faça do programa aqui sua segunda casa, tá? Obrigado. O doutor Rafael, gente, ele é cirurgião do Hospital Centro Médico de Campinas, é especializado em coluna vertebral. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, doutor, é o seguinte: o que representa a coluna para o corpo humano? Bom, como você falou, a coluna acho que é uma estrutura vital no corpo humano também, né? Como o coração, como o pulmão, o rim, fígado. Ela representa a nossa sustentação, né? Do tronco, a mobilidade entre os membros superiores e inferiores, ele fica anexado em relação à coluna. Ela tem uma função fundamental de proteção realmente da medula espinhal e dos nervos espinhais, né? Que é o nosso tecido nobre, que é o que estimula os músculos a se contraírem e realizar os movimentos que o nosso corpo faz, né? Além de distribuir, sustentar as cargas, os impactos, todos os movimentos do nosso dia a dia. E a gente judia da coluna pra caramba, Demais, né, doutor? né? Mas, ó, os cuidados, o que a gente faz errado ou não? Olha eu aqui, ó. Essa postura aqui já tá totalmente errada. Eu falei pra todos os especialistas que estão aqui, vocês vão perceber durante o programa o quanto eu sofro, porque eu realmente sofro de má postura. Eu tento me encaixar, eu faço um tratamento aqui, faço um tratamento ali, tento me alertar a todo momento e é isso que a gente quer despertar em você que está assistindo o programa. Desperte a sua consciência corporal. Comece a olhar no espelho, comece a se perceber e, ó, ajusta, sabe? Porque senão, gente, dá encrenca. Vamos explicar aqui, doutor, essa é a coluna, certo? Sim. Eu quero explicar porque eu falei aqui no começo desse bloco que ela estava ligada realmente aqui no crânio, que é essa parte. Tem uma parte da parte posterior do crânio, só uma demonstração. E aqui, inferiormente, no quadril. Os ossos ilíacos, que são os ossos da bacia. Certo. Aqui são o quê? As vértebras? São as vértebras, né? A gente tem a porção cervical, a porção dorsal e a porção lombar, né? E sacrococcígea. Então, a gente tem 4 áreas na nossa coluna. E a nossa coluna não é reta, ela tem curvas, né? Então, nós temos 4 curvas fisiológicas, naturais. Então, se fala muito em lordose, em cifose, são curvas normais. Quando a gente tem uma curva muito aumentada, aí você vai ter uma hipercifose, uma hiperlordose. Isso sim pode ser uma causa de dor ou de algum processo degenerativo na coluna. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Agora, o que eu escuto muito, não sei se é comum realmente, é falar sobre rotação de vértebra. Acontece isso? E aí essas rotações é que vão dando os nódulos. Isso a gente escuta assim, por exemplo. Eu vou jogar bem a real pra vocês, tá? Você vai numa massagista e aí ela começa a te apertar. Aí ela fala assim, olha, aqui tem um nódulo. Aí eu falo assim, mas o que é esse nódulo? Não, esse nódulo tá na 5ª vértebra, assim, 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 assado. Então eu vou apertar esse nódulo e vai resolver o seu problema. Óbvio, resolve ali. É algo paliativo, porque as massagistas estão aí para nos ajudar também, para nos auxiliar. Mas não é assim, né, doutor? Não é bem assim. Os colegas depois vão explicar um pouco melhor. Mas assim, a coluna, ela não tem como ela sair fora do lugar. Ela não tem como estar deslocada, né? Isso geraria um dano
neurológico e um déficit motor ou sensitivo, né, em algum território. Você tem esses nódulos, na grande maioria das vezes, são nódulos musculares, né? São contraturas localizadas na musculatura, que a gente chama de nódulos miofaciais, são os famosos pontos gatilhos, né? Então, isso geralmente é a principal causa da dor na região que fica em torno da coluna. São as contraturas, que podem ser secundárias a alguma doença localizada na coluna, ou não, né? Pode ser só uma contratura da musculatura em si, né? Agora, por uma má postura, por um peso exagerado, né? E não necessariamente por conta de alguma doença na coluna. Agora, por exemplo, algo que acontece em uma dessas vértebras aqui, é uma pergunta que eu vou te fazer pelo desenho que eu estou vendo, tá? Então, aconteceu um probleminha nessa vértebra aqui. É mais fácil refletir algo aqui no quadril do que aqui na cervical? Com certeza, né? A gente tem os segmentos. Então, normalmente, as lesões, elas vão se refletir abaixo, né? Uma lesão lombar, ela jamais vai dar um sintoma em membro superior, nos braços, nas mãos, né? Então, agora uma lesão na coluna cervical pode ter algum sintoma refletido nas pernas, Sem dúvida. que é bem comum. Quando você tem, por exemplo, alguma doença degenerativa com estreitamento do canal cervical, a gente vai ter uma mielopatia cervical por compressão da medula, você tem uma alteração de equilíbrio, uma alteração de força, então a marcha fica alterada, além dos sintomas nas mãos. Agora, se você tem uma lesão na lombar, uma hérnia de disco lombar, não tem como esse sintoma se reproduzir na parte superior do tronco, entendeu? Você vê como tá tudo interligado, gente? É por isso que a gente tem que, ó, todo momento ficar... Eu tenho um amigo que diz, Cissa, imagina um fiozinho aqui, ó, que tá te colocando para cima. Alongando. Então, exatamente, te alongando. Puxa esse fiozinho e fica ereta, porque esta é a postura que tem que ter. Então, ó, ombrinho para trás, barriga para dentro, peito para fora, projeção. Por quê? Eu abri o programa falando de algo que me assustou quando eu pesquisei. Porque a Organização Mundial da Saúde, ela coloca aí que 85% das pessoas no mundo já tem problema de coluna e sofre de dores nas costas. O porquê esse número tão elevado? O que provém isso? Isso eu acho grande parte dos nossos hábitos, né? Dessa vida moderna, dessa mudança, né? da nossa rotina. A doença na coluna, ela tem um caráter genético muito importante. Então, as principais doenças degenerativas, né, a hérnia discal, a artrose, o famoso bico de papagaio, normalmente eles têm uma origem genética e o que a gente faz na vida pode acelerar ou piorar nessa predisposição natural. Saiu, inclusive, tem uma pesquisa de um jornal em inglês que fez uma monitoração de crianças há 30 anos e das crianças na mesma faixa etária, com o mesmo biotipo, de agora hoje. Elas são 30% mais fracas do que as crianças de 30 anos. É mesmo? Entendeu? Então, por quê? Porque mudou muito, né? O sedentarismo, o tablet, o brinquedo, não se brinca mais na rua, não se corre, não se joga bola. Então, mudou muito a questão por conta do crescimento da cidade, da violência. Então, acho que isso acaba interferindo muito nos sintomas, né? E a gente começa a prejudicar a coluna desde novo, né? Então, isso talvez seja uma das causas. Outra questão é que a nossa população está envelhecendo. Então, com isso, a coluna envelhece também. Uma coisa interessante que foi uma fisioterapeuta que trabalha comigo que falou esses dias, né, para os nossos alunos, é que a gente vê a ruga, a gente vê o cabelo branco, mas a gente não vê que a coluna envelhece. Né? Então, quer dizer, a coluna envelhece. Então, as alterações degenerativas, elas estão acontecendo durante o nosso desenvolvimento. Ô, doutor, vou te falar uma coisa, eu até concordo que a gente não vê, mas que a gente sente, sente, gente. Com certeza. Fala aí, pega o telefone, liga pra gente, você já sabe o número, 019-3871-9620. Doutor, eu quero que o senhor me apresente aqui, porque aqui eu percebi, ok, já entendi. Agora, o que é isso aqui e o que é isso aqui? Bom, isso aqui é um segmento tóraco-lombar, né? Só pra gente demonstrar a lordose, que é essa curvatura, a mulher brasileira tem essa característica de ter, né, o bumbum um pouquinho mais arrebitado, que é decorrente dessa lordose, por conta dessa nossa questão aí racial mesmo, né? Então, aqui a gente tem essa parte da transição lombosacra, né? Então, o que a gente vê em azul são os famosos discos intervertebrais, que são os amortecedores, eles que absorvem, distribuem a carga, né? E eles são responsáveis por absorver 80% desse impacto que é gerado em cima da coluna. Então, qualquer doença nesse disco, que normalmente se inicia entre 18 e 20 anos, já é um processo de
desidratação discal, ele vai começar a interferir na função do segmento. Tá. Então, o disco estando insuficiente, desidratado, não conseguindo mais absorver ou distribuir essa carga, ele começa a sobrecarregar nossas articulações posteriores. E isso vai gerando um processo de artrose, de degeneração, inflamação nos ligamentos e a dor crônica, né, que é a principal causa aí de desconforto e de incapacidade no dia a dia, né? E aqui? Isso é um segmento curto, só para a gente entender como é que funciona a saída das raízes nervosas da coluna, né? Todo segmento que seria uma vértebra, um disco e uma vértebra, a gente vai ter uma raiz saindo do lado direito e uma raiz saindo do lado esquerdo. Essa raiz nervosa, ela vai em direção aos músculos e vai gerar um estímulo elétrico para fazer com que ele contraia e faça o movimento que ele tem que fazer, né? Então, quando você tem uma degeneração do disco, ele perde altura, né? Você tem que pensar que nem um pneu de carro. A hora que o pneu murcha, ele vai formar aquela barriguinha, aquele pequeno abaulamento. O disco é a mesma coisa. Então, é muito como você vê em laudos de exames, tem uma protrusão, tem um abaulamento discal. Isso é um envelhecimento natural, que nem sempre é assintomático. 50% das pessoas acima de 40 anos vai ter alguma alteração degenerativa e não tem sintoma, não tem dor. Os 40 Isso anos. é bom. Quando ele começa a bater na porta, minha gente, vou falar, não tem jeito, viu? Mas aqui, ó, o Mais Saudável está aqui para te ajudar a prevenir. Porque eu sempre falo, né? A prevenção é o melhor remédio. Doutor, você não vai embora, você vai ficar aqui, porque no próximo bloco eu quero saber do senhor o seguinte: quando é necessário cirurgia, tá? Você pega o telefone, participa com a gente, por favor. Tô te esperando. Daqui a pouquinho a gente volta sempre mais saudável.